O professor Dr. Ivandro Soares Monteiro, que nos vai falar dos efeitos psicossociais da pandemia nas comunidades. Uma salva de palmas. Obrigado. Um bom dia a todos. Água. Ainda bem que não há refrigerantes aqui. Um bom dia a todos. Bom dia à Secretária de Estado, bom dia ao Embaixador de Portugal, ao Cônsul-Geral de Portugal. E queria dar também os parabéns ao Raul e ao Ricardo por esta trajetória de 20 anos, por terem feito este percurso de construírem um jornal online, sem estrutura propriamente dita em termos de papel e com um pouco aquela energia que caracteriza muito o que é ser português, que é muita garra, a persistência e a consistência de comportamentos face à adversidade para conseguirmos superar aquilo que são os problemas que a vida nos vai trazendo. Eu vou partilhar convosco um pequeno PowerPoint e pegar aqui em alguns dos conceitos que foram falando durante esta manhã, porque de facto o que é ser humano? Ser humano é nós conseguirmos perceber que o que nos define não é aquilo que nós vivemos, o que nos define é o que nós fazemos com aquilo que acontece na nossa vida. E, portanto, a construção da realidade é sempre uma percepção de pensamentos, de articulação lógica da nossa narrativa, uma forma de nós conseguirmos gerir esses pensamentos combinados com as nossas emoções, e a maneira de gerir as emoções com esse pensamento é que depois se traduz nos comportamentos que nós temos no nosso dia-a-dia. Nesse sentido, e deixem-me ligar isto. Ok. Qual é a unidade principal que define a nossa sociedade, que define o nosso funcionamento? Está a funcionar? Ou não? Não fui eu que mudei? Estou a mudar. É o meu, não é? Ok. É o teu ou é o meu que está a mexer? É o meu? Ok. Pode haver um tempo de 2 segundos. Tentar este? Sim, se calhar. Ok. Quer dizer, às tantas, a partir de se eu carregar só uma... O teu também está a dar? Funcionam os dois iguais? Então. Há sempre planos B, não pontinho. Portanto, antes disso, eu sou psicólogo clínico, trabalho há 20 anos, sou também professor universitário há 20. Fiz parte dos meus estudos nos Estados Unidos. Desde 2010, quando acabei o doutoramento, andei um pouco pelo mundo a trabalhar como consultor na área clínica, ligado à indústria farmacêutica. E muito do meu trabalho também é fazer prática clínica de apoiar os portugueses, quer em Portugal, quer no estrangeiro. Este ano passei a barreira das 23 mil consultas individuais feitas com a comunidade, em termos de trabalho clínico. E quando nós conseguimos baixar as nossas barreiras sociais e vamos ouvindo os cofrezinhos secretos de cada um, começamos a perceber que é muito mais aquilo que nos une a nós do que aquilo que nos separa. E quando de facto nós começamos a ter mais preocupação em ouvir de facto o que é que o outro está a dizer, nós conseguimos muito mais construir pontes do que queimar essas pontes que hoje em dia são muito fáceis de o fazer quando nós estamos nas redes sociais. O Bom Dia é uma entidade, uma instituição que ao longo deste tempo soube fazer um caminho muito focado naquilo que é a construção de uma visão positiva, de uma narrativa, para partilharmos aquilo que de bem se faz na comunidade portuguesa. E, de facto,
nós somos uma comunidade que, por regra, vai superando as suas dificuldades, vai superando as suas transições, os seus conflitos, os seus lutos, as suas perdas, e vai-se renovando nessas experiências que vão causando dor e sofrimento ao longo desse processo de desenvolvimento que a pessoa vai tendo ao longo da vida. E quando nós começamos a ver o que é que nos define a todos nós, em termos de desenvolvimento pessoal, quer nas famílias, quer nas empresas, quer nas sociedades, há um elemento que é comum a todos, que é a pessoa. E tudo começa em cada um de nós. Quanto mais cada um consegue perceber quem é, conhecer as suas características, perceber como é que funciona de uma forma genuína, quanto mais igual a nós próprios nós somos, mais vamos conseguir nos relacionarmos com os outros à nossa volta e fazer pontos para conseguirmos consensos e relacionamentos adequados para formar aquilo que é o que mais nos protege ao longo destes anos ou destes séculos e da forma como fomos construindo a sociedade, que é o sabermos viver em comunidade. E o problema é que quanto mais nós ficamos centrados apenas em nós próprios, mais aumentamos as fragilidades de comunicação entre nós, e quanto mais nós conseguimos perceber o lugar do outro, aliás, o lugar do outro é aquilo que mais facilitou o desenvolvimento das sociedades ao longo dos séculos, é precisamente a capacidade de empatia, de nos colocarmos no lugar do outro, que faz a construção daquilo que nós hoje temos no mundo. E quando nós vamos ver a história do desenvolvimento humano ao longo das civilizações, e é importantíssimo nós conhecermos a história, para perceber que nós, se calhar, de uma forma linear, quando vamos comparando a realidade que existe com aquilo que havia, nós, quer queiramos, quer não, nós vivemos no melhor mundo de sempre. Este é o melhor mundo de sempre quando nós comparamos com aquilo que foi o mundo antes. E mais uma vez, aqui é importantíssimo um fator comum que nós falamos hoje de manhã, que é a importância da linguagem. A nossa linguagem é feita de palavras. E as palavras constroem os nossos pensamentos. E a qualidade das nossas palavras constrói a narrativa com que nós dizemos coisas a nós próprios, que depois influencia o nosso padrão emocional. E o nosso padrão emocional, de acordo com essa narrativa do nosso pensamento, vai aumentar ou diminuir a probabilidade de determinado tipo de comportamento. E esta combinação entre o que nós pensamos, o que nós sentimos e o que nós fazemos, é uma combinação que, quando bem gerida, geralmente faz-nos fluir de uma forma muito mais saudável do que quando ela rigidifica. Por exemplo, quando nós temos tristeza rígida é depressão. Quando nós temos preocupações permanentes ou rígidas, nós temos perturbações de ansiedade. Quando nós temos medos específicos rígidos, nós temos fobias. E, portanto, nós temos que fluir. Ou seja, a vida, e uma das coisas que a ciência do comportamento da excelência evidencia de forma recorrente, que é o que a psicologia ao longo destes anos, desde 1879, quando foi fundada em Leipzig, na Alemanha, por Wilhelm Wundt, o que a ciência tem procurado demonstrar é que, de facto, a vida não é aquilo que nos acontece, a vida é o que é que nós fazemos com aquilo que nos acontece. E isto é que faz a diferença para que todos nós, face às mesmas situações, tenhamos respostas diferentes. Tenhamos maneiras diferentes de funcionar face às mesmas situações. E por isso nós influenciamos mutuamente também. Porque as respostas mais adaptativas faz com que a pessoa também fique mais funcional. E a pessoa mais funcional e adaptativa fica mais segura. E quem está mais seguro influencia mais os outros. E nós temos que ter esta capacidade de perceber que cada um de nós tem uma responsabilidade individual de se conhecer o suficiente para tomar as decisões que são as mais certas e congruentes com aquilo que cada um de nós é, para que depois possamos ter os comportamentos que sejam melhores para nós e para aqueles que estão à nossa volta. E quando nós, de facto, começamos a saber colocar no lugar do outro, para construir um código ou uma linguagem comum, foi isso que ao longo dos séculos foi permitindo construir sociedades cada vez maiores, mais amplas, com mais gente, para conseguirmos ter o que nós temos.
perceber num código de linguagem comum em que nós sabemos o que é o significado de uma sala, do que é o significado de uma cadeira, do que é o significado de um sinal verde nos semáforos, que significa parar para avançar, o verde para avançar e o vermelho para parar. Se nós começamos a ter um discurso de que não podemos cada um pensar por si um pouco, porque não podemos ter realmente um discurso livre de conseguirmos comunicar para arranjar esse consenso, esses códigos que nos permitem funcionar em termos sociais começam a degradar-se e a fragmentar-se. E quanto mais fragmentamos a linguagem comum para conseguirmos viver em conjunto, mais a história evidencia que isso vai se degradando ao ponto em que deixamos de ter um padrão, daquela curva de Gauss, e ao baixarmos o padrão de funcionamento para conseguirmos ter uma estrutura social, o que vamos começar é a degradar ao ponto de que, no limite, isto leva às guerras civis. E por isso é importantíssimo nós percebermos que tudo começa na pessoa. Esse é o fator comum a tudo. Ao longo destas nossas experiências de vida, a nossa trajetória de vida e todo o manual de problemas que surge na área da saúde mental está ancorado em 4 grandes experiências que todos nós vamos atravessando. A vida vai-nos trazendo sempre transições, desde que nascemos para o mundo real, depois entramos nas creches, depois nos jardins de infância, depois nas escolas, vamos mudando de zona geográfica, os pais juntam-se, separam-se, mudamos de país. Ou seja, nós vamos tendo transições recorrentes ao longo da vida. Nessas transições vamos criando relações com outras pessoas. Nessas relações que vamos tendo com as outras pessoas, nós vamos tendo mais compatibilidade, mais química com uns do que com outros. Isto faz-nos gostar mais de uns do que de outros. Isto leva também a conflitos interpessoais. Não significam que sejam más pessoas, não significam que sejam boas pessoas, significam muitas vezes é uma questão de compatibilidades. Nós não encaixamos em toda a gente, nem toda a gente encaixa connosco. E nós temos esta aceitação de que temos que funcionar conhecendo as nossas características, percebendo que é numa atitude de aceitação da diferença entre nós que nos faz viver em conjunto, do que querermos estar só com quem concorda connosco e separarmos as coisas de uma forma linear só por termos narrativas diferentes em algumas situações. E isso é o que nós vemos quando estamos a fazer prática clínica. E a experiência diz-nos isso. É que nós, se formos ouvir o que de facto nós pensamos, todos, da esquerda à direita, por aí fora, nós temos muito mais aquilo que nos une e que nos faz funcionar em conjunto do que aquilo que nos está a diferenciar. Depois das transições e dos conflitos, outra terceira grande área, em termos de frequência, a área de vulnerabilidade que vamos enfrentar na vida, são as perdas e os lutos. É uma parte integrante da vida nós perdermos coisas ou termos lutos, não apenas de uma forma simbólica, mas em termos reais. E, portanto, nós vamos enfrentar nessas situações experiências que causam dor e sofrimento. E, por último, uma quarta grande área, que é momentos de déficits interpessoais ou de sensibilidade interpessoal, em que, por exemplo, nós dizemos, ok, quero ganhar dinheiro, vou trabalhar, e começo a trabalhar numa relação com o público e percebo que na relação com o público me faltam competências para funcionar com o público, portanto, faltam-me skills para estar naquele papel. E nesse momento nós temos essa sensação de mal-estar que também causa sofrimento. E por isso o fator comum a todas estas áreas que nós vamos enfrentando ao longo da vida é que a resiliência só se desenvolve quando se enfrenta as situações que nos causam sofrimento. E o sofrimento, quando nós não lhe sabemos dar sentido, a vida vai ficando mais amarga. E a pessoa, quando vai ficando mais amarga, vai começando a achar que tem menos valor. E quando tem menos valor, baixam as expectativas, diminuem as ambições. E começamos depois a entrar num território de conformismo cedo demais. Começamos a abdicar daquilo que são os nossos sonhos, as nossas vontades, etc., em vez de percebermos que se calhar os processos é que têm que ser alterados e não os objetivos ou os sonhos. E quando nós conseguimos articular isto de forma mais flexível e mais consciente, nós começamos a mudar a narrativa do nosso pensamento, a maneira como nós articulamos as palavras, na maneira como nós dizemos as coisas a nós próprios. Quando nós usamos, por exemplo, as tomografias por emissões de positrões para perceber como é que funciona neurologicamente o nosso pensamento, quase que uma filmagem em tempo real,
o tipo de palavras, ou seja, a narrativa, a conotação emocional que nós dizemos das palavras, tem uma articulação diferente mentalmente, quando nós dizemos, por exemplo, então como é que vai a vida? Vai boa, está muito boa, está interessante. Ou então, nunca pior, vai indo, pá, isto não está nada fácil. Aliás, se nós percebermos, vocês conhecem portugueses mesmo que consigam dizer-vos que a vida está mesmo bem? Pelo menos no nosso país é um bocado difícil. Porque o nosso padrão é, então como é que vai a vida? Vamos indo e vamos vendo. Pois é. Não é? E se dissemos alguma coisa que está bem, há outra resposta automática, que isto é muito cultural e é aprendido culturalmente. Por isso é que é interessantíssimo percebermos como é que nós vamos construindo estes padrões de funcionamento em termos de narrativa, de pensamento, porque para nós termos uma forma de pensar, isso tem a ver com crenças, essas crenças têm axiomas que sustentam isso de uma forma automática. Nós temos uma lógica que é, se as coisas começam a correr bem, há uma sensação de quase que de mal-estar a seguir. Se dura um bocadinho longo demais, se for um bocadinho de tempo demais a correr bem, do tipo, acho que vai-me acontecer alguma. Isto está a correr bem demais, não é? Ou seja, há este instinto quase que de uma punição, uma castração das experiências que estão a acontecer de bom naquele momento. E reparem que, um exemplo muito simples para percebermos como é que isto de facto é muito poderoso nas nossas interpretações e que nós não reparamos. Pensem no vosso prato favorito. Prato favorito. Se pudéssemos escolher agora para o almoço, vocês merecem o vosso prato favorito. Ele está na vossa frente. E está ali, vocês olham para ele. Este prato delicioso que está aqui à minha frente, eu estou a vê-lo. Estou a sentir o olfato. Estou a ouvir ainda o barulho do quente do prato aqui à minha frente e já estou a salivar. Esse prato favorito, reparem que ele só é prato favorito porque ele termina. Se vocês tivessem esse prato favorito ao pequeno almoço, ao jantar, 365 dias no ano, desde que começaram a ter consciência, vocês sentiam que tinham uma ração. Ou seja, de um ponto de vista emocional, tudo o que é bom tem que terminar. E é precisamente porque termina que nós temos que saber viver o momento que está a acontecer. E, portanto, esta inibição automática que nós temos, quase que axiomaticamente montada nas crenças da nossa educação e do cultural, etc., tem que ser consciente para nós conseguirmos deixar de fazer este padrão. Porque é precisamente quando nós começamos a saber viver as coisas que estão a acontecer de uma forma plena e não apenas sermos invadidos emocionalmente quando as coisas correm mal, porque é isso que acontece, nós, para as coisas más, pronto, tinha que ser. Pronto, aconteceu. Quando é uma coisa boa, espera aí, que isto não é vida. Portanto, pomos uma barreira e um travão para o lado bom da vida e pomos uma absorção automática para as coisas más. E depois, como vamos acumulando uma má interpretação da linguagem dessa experiência, isto vai fazendo com que nós comecemos a conformar em não tentar algumas coisas só simplesmente porque está a causar dano ou sofrimento. O Viktor Frankl, que foi um dos investigadores mais importantes na área do sofrimento, porque ele foi um preso nos campos nazis e, portanto, perdeu tudo, a família morreu, viveu momentos atrozes e viu o que era o sofrimento real humano na frente. E foi das pessoas que desenvolveu a seguir, foi um investigador que desenvolveu a seguir a logoterapia e escreveu sobre a importância do sofrimento e do humor para lidar com o sofrimento. E há duas ideias muito importantes no trabalho que ele desenvolveu, que é a vida acarreta sempre sofrimento nestas experiências que vos falei, nestes 4 tipos de áreas de problema que nós vamos passando. E nesse sofrimento, quando nós não conseguimos dar um sentido ao sofrimento, geralmente a vida vai ficando amarga. Mas quando nós sabemos dar um sentido ao sofrimento, a vida vai ficando mais madura. Porque nós começamos a fazer melhores escolhas precisamente pelas experiências que vivemos. Começamos a aprender a ter mais consciência das situações antes de entrarmos nelas. Portanto, passamos a ser mais seletivos. E isso é um fator protetor.
E por isso, quanto mais nós conseguimos dar um sentido ao sofrimento, mais nos protegemos. Mas para isso temos que pensar em nós próprios, para termos a consciência daquilo que nos está a aumentar as vulnerabilidades ou daquilo que nos está a aumentar a resiliência. E só se desenvolve vulnerabilidade ou resiliência quando se está a jogar o jogo, não é fora das situações. Por isso, nas situações de déficits interpessoais, em que eu estou a fazer algo e percebo que me faltam competências para lá estar, mas eu percebo que é para ali, se calhar, quando eu olho para o horizonte, é lá no fundo que eu quero estar, o processo de eu dar um sentido ao porquê que eu tenho que aguentar aquele percurso é um fator que geralmente protege a resiliência e aumenta a nossa capacidade de resistência. E se nós não conseguimos tolerar esse processo de aprendizagem para nos conhecermos o suficiente, nós ficamos sempre muito mais sujeitos às influências ou à sugestibilidade do mundo. E quanto mais eu me deixo influenciar pelo mundo e me anulo no meio da narrativa dos outros e anulo aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso, geralmente eu acabo por ficar sempre muito mais vulnerável em termos de saúde mental. E quando a vida nos puxa ao tapete, e aí pegando nos trabalhos do Epícteto e do estoicismo, que foi uma das bases também de construção de alguns modelos de psicoterapia, como a cognitivo-comportamental, ou uma visão também da interpessoal, a vida tem basicamente, e o Epícteto, portanto, isto é o estoicismo, que é uma lógica que vem de 2.400 anos atrás. E, portanto, basicamente a vida tem duas grandes formas de nós interpretarmos as situações. Uma lógica em que há um território em que eu tenho poder de ação sobre o mundo, em que depende de mim, e há outro território que eu tenho que aceitar que é o que é. E por isso, o que é que eu faço com aquilo que é que faz a diferença depois das nossas adaptações e passamos a funcionar no mundo de forma mais adaptativa ou não. A pandemia foi um impacto comum a toda a gente. E, portanto, puxaram-nos o tapete de repente naquilo que eram os planos individuais de cada um. E no meio dessas experiências e nesses projetos que todos estávamos a construir e que estávamos a fazer cada um a sua vida, vem este fator que nos atravessa pela negativa a nossa vida. E se nós rigidificamos uma lógica de que, como eu vi muita gente, porque eu queria sair com os amigos e não posso, eu queria ir aos restaurantes e não posso, eu queria fazer isto e não posso, eu queria isto, eu queria aquilo e não dá, e não posso, e não dá, e não posso. E quanto mais eu penso naquilo que eu quero, aquilo que eu queria e aquilo que eu tenho, e mais eu facilito a minha narrativa de se manter nessa discrepância, quanto mais diferente for aquilo que eu quero em relação ao que eu tenho, mais as pessoas acabam por aumentar as suas vulnerabilidades. Porque a adaptação implica esta aproximação de nós sabermos o que fazer com aquilo que está a acontecer. E nós ouvimos muitas histórias de sofrimento, muitas histórias de dor, de perdas de negócios, etc., porque essas são muito mais fáceis de conseguirmos transmitir e de passar à nossa volta. E, numa lógica de Portugal positivo, por exemplo, eu vi uma pessoa que o ano passado ficou desempregada, estava numa empresa efetiva, nesse desemprego não pôde também apoiar-se junto da rede que tinha para suportar a perda do trabalho. Gostava muito de estar com amigos, gostava muito de estar em convívios, não pôde fazê-lo. Com isso, o que é que ele fez? Ele começou a dedicar-se à cozinha vendo vídeos do YouTube. E começou a cozinhar em casa. Depois a família começou a comer. Depois, entretanto, naqueles intervalos de confinamento, começou a convidar amigos. E os amigos começavam todos a dar-lhe uma mensagem: "Pá, tu cozinhas mesmo bem. Quem diria?" E ele começou a perceber que quando entrava na cozinha, começava a fazer a experiência de cozinhar, o tempo voava. E nunca se esqueçam, quanto mais rápido passa o tempo a fazermos uma coisa, é sinal que nós gostamos muito do que estamos a fazer. Ele percebeu isso e, com isso, descobriu quase que o sentido do que ele queria fazer na vida de forma alternativa. Foi procurar apoios, foi procurar um espaço para alugar e vai abrir agora um
pequeno restaurante que lhe vai dar a oportunidade de ele conhecer melhor aquilo que era encontrar o sentido ou o propósito da vida que ele queria para ele. Isto é um excelente exemplo de alguém que procurou fazer da experiência que teve que encontrar, que enfrentou, uma alternativa para lidar com a dificuldade que lhe deu essa oportunidade. A nível mundial, esta pessoa procurou ajuda. Mas a nível mundial, nós sabemos que a pandemia teve um impacto brutal em termos de saúde mental. Porque a forma como alterou as rotinas de vida de cada um e a forma como os próprios serviços e as estruturas sociais também tiveram que se adaptar às circunstâncias, o que a evidência mostra é que nós tivemos uma suspensão dos serviços de saúde mental em 93% dos países do mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde. Portanto, em 130 países, nós basicamente paramos o apoio à saúde mental. Isto foi dramático para a saúde mental das populações. E depois encontramos grandes diferenças também entre os vários países. Enquanto que muitos países, cerca de 70%, adotaram a telemedicina ou a teleterapia para superar as interrupções dos serviços presenciais, mais 80% dos países de alto rendimento reportaram esse desenvolvimento de telemedicina e teleterapia, enquanto que os países de baixo rendimento com menos de 50%. Isto é péssimo, não é? Porque realmente nós percebemos que quanto menos apoio em termos de saúde mental existe, mais a doença mental prevalece na sociedade e quanto mais pessoas com doença mental, mais desequilíbrio há na estrutura das células familiares e mais desequilíbrio há depois nas empresas e na segurança entre a estrutura social. O que é que nós encontramos em termos de o impacto da pandemia desde janeiro de 2020? É que está a ter consequências, portanto, em todo o mundo. A resposta da humanidade também, isto é um aspecto importante de salientar, nunca foi tão boa e tão concertada como hoje, como nesta altura. Portanto, em termos do que é que foi a história da humanidade em termos de saúde e em termos de intervenção da saúde, nós temos, de facto, a melhor forma de lidar com a doença, em relação àquilo que foi o padrão com outras pandemias ou outras problemáticas. O confinamento no domicílio, a separação dos familiares, a impossibilidade de estar com os amigos, o teletrabalho, o trabalho na linha da frente, criaram novos desafios e, acima de tudo, aumentaram as vulnerabilidades de forma muito significativa em termos de saúde mental. E o fator comum a tudo foi dois grandes fatores. Um, que é o sofrimento psicológico associado, e uma diminuição significativa do bem-estar. A pandemia, portanto, cada vez mais bem gerida, porque estamos, de facto, conseguimos, no espaço de um ano, desenvolver uma vacina, e isto é único em termos científicos. Nunca se esqueçam que a ciência tem que servir à evolução social e nunca ficar a ciência refém da estrutura social. Portanto, a ciência tem que servir sempre à evolução, é essa a missão da ciência. E a pandemia, apesar desta gestão que está a ser tida, nós temos que conseguir perceber quais as manifestações que existem com o impacto da pandemia e o que é que nós podemos fazer no final. Porque no final vou-vos dar algumas estratégias que são recomendadas e comuns para que cada um de nós tenha esse sentido maior de autocuidado. O que é que nós encontramos? Encontramos o risco de contaminação, o medo desse risco de contaminação, o isolamento social e o desemprego, a incerteza, a insegurança, a ameaça e o facto de nós estamos permanentemente, durante meses consecutivos, a lidar com esta realidade, vem este termo que está a surgir cada vez mais, que é a fadiga pandémica. A fadiga pandémica é um estado de desgaste continuado, que tem a ver com o stress e com a ansiedade contínua por nós não conseguimos prever ou antecipar a realidade do futuro que nós queríamos. E tudo que implique que nós não conseguimos prever uma resposta nossa vai aumentar sempre o nosso funcionamento e vamos ficar sempre muito mais resguardados ou muito mais à defesa do que aquilo que seria se nós não tivéssemos uma realidade tão pouco previsível. Com isso, as pessoas arranjam comportamentos de escape para lidar com essa realidade. E esses comportamentos de escape
É, por exemplo, passarem a fazer limpezas de uma forma obsessiva compulsiva, a adição ao jogo, a adição ao álcool, a adição aos videojogos, porque o facto de termos as famílias a tempo inteiro, há uma falta de espaço individual, que nós temos um espaço vital à nossa volta, que todos nós precisamos. Há um espaço que é vital, que tem que existir. E as pessoas, mas não, porque nós somos uma família e andamos sempre em bloco. Não, a melhor forma de nós percebermos que isto é do mamífero humano é quando nós estamos num autocarro de 50 pessoas, 50 lugares disponíveis, e vocês estão sentados num lugar, lá num cantinho, e de repente alguém entra, atravessa o autocarro e continua a atravessar o autocarro e vocês estão a olhar para a pessoa, e quanto mais ela se aproxima e depois se ela se sentar ao vosso lado, o que é que vocês sentem? Invasão de espaço. Do tipo, com tanto lugar disponível, vem para aqui para o meu lado, não é? Portanto, há esta noção de espaço, que tem a ver com o espaço vital, que todos nós precisamos e faz parte da nossa natureza. Esse espaço nós precisamos de estar em solitude, que é diferente de estar em solidão. A solitude é algo importante para nós conseguirmos ficar bem. Então nós temos vários papéis que temos que saber proteger. Há o papel da pessoa per si, há o papel da pessoa na relação com o parceiro ou com a parceira, a relação com os filhos, a relação com os pais, a relação com os amigos. Nós temos estes papéis. E eles têm que ter secções para nós conseguirmos estar equilibrados e funcionarmos em pleno. Porque se nós anularmos estes papéis, ou deixamos que um contamine os outros, ou que um absorva todos, por exemplo, eu lido muito com, por exemplo, jogadores de futebol no final de carreira. Os jogadores de futebol no final de carreira são pessoas que portanto, têm 20 anos mais ou menos de carreira e chegam aos 35 mais ou menos e depois ficam meio perdidos porque não sabem o que fazer com a vida, porque falta-lhes os outros planos, falta-lhes os outros horizontes. E quando depois nestas transições ficam a tempo inteiro com o sistema que está à sua volta, quando antes estavam sempre a viajar, flashes de interviews, hotéis, isto, aquilo, aquilo outro, público, e de repente uma casa vazia ou uma casa com gente, mas é um pouco aquele padrão. E esta necessidade de querermos perceber que tem que haver uma proteção destes papéis faz com que depois a pessoa se perca no seu equilíbrio mental. A mesma coisa com a reforma. Quando alguém vive, por exemplo, só do papel de empresário ou do papel profissional e chega a uma idade, aos 65, sei lá, eu vejo alguns empresários de algumas empresas multinacionais que chegam aos 65, olham o relógio, muito obrigado, foi muito bom, até para o futuro, até sempre. E a pessoa, de repente, apanha-se em casa e não sabe o que fazer com a vida. Porquê? Porque faltou enriquecer os outros papéis que a pessoa tem na sua vida. Sabem que o maior estudo alguma vez feito de fatores preditores ao longo da vida, de várias décadas, as mesmas pessoas seguidas ao longo de várias décadas, foi da Universidade de Harvard. E o que esse estudo, com 80 mil pessoas, este estudo mostrou que dos vários fatores da saúde que mais nos protegem a longevidade, o colesterol, comer bem, alimentação, controlar o peso, não beber álcool, etc., aquilo tudo que nós ouvimos no dia-a-dia, os dois fatores que estão no topo desta lista, sabem quais são? O segundo, a qualidade do parceiro ou da parceira que está ao lado. E o mais importante ainda, o sentimento de comunidade. De eu ter um grupo, de eu ter um encaixe, uma comunidade que está comigo e que eu me sinto aconchegado. O grupo de amigos. O grupo de amigos, que é algo que, infelizmente, por exemplo, nos portugueses, nós tendemos a esquecer muito dos convívios com amigos a partir do momento que a vida assume responsabilidades e deveres e constroem família. E passamos a viver muito apenas no território familiar, que é bom, é importante, mas falta acrescentar o outro. O outro não tem que ser abdicado. E, portanto, nós precisamos manter estes dois territórios de vida familiar e vida com os amigos, precisamente para manter esse equilíbrio, porque é um fator de longevidade, por exemplo, e também de preditor de mais bons momentos. Porque a família geralmente é quem mais critica e julga para tentar ajudar, na melhor das intenções, mas é com os amigos que as pessoas estão mais à vontade para se divertirem. E, portanto, os dois são territórios importantes. E não é pelo facto de eu hoje estou a querer mais uns do que outros que eu estou a dizer que gosto mais de uns do que outros. Não é isso que está em causa. É o facto de nós conseguirmos fazer uma escolha consciente de que, se calhar, hoje
quer um ambiente mais desta natureza. É como ter os amigos. Se calhar há dias que precisamos de um amigo para ir ao karaoke, o outro amigo é para ir ao cinema, o outro se calhar para uma conversa mais pessoal, sentados à beira-mar. E nós vamos sendo seletivos nas escolhas de acordo com os nossos timings. E isso é um fator fundamental. Com efeito, o que é que nós verificamos? Há uma alteração das rotinas e dos problemas económicos e sociais. Há internamentos hospitalares com mortes e lutos que levou a situações graves que causaram impacto na saúde mental dos familiares. O não dar um sentido à morte, ou à perda, ou à incapacidade que surge daí, do momento em que as pessoas tiveram o Covid. O aumento dos fenómenos que também causam problemas de saúde mental, como, por exemplo, a violência doméstica, abusos e maus tratos. Isto também tem a ver com o território. As pessoas saturam-se mutuamente. E quanto mais nós estamos tempo juntos, isto tem que ser gerido e temos que arranjar comportamentos de descobrir a nossa paz no meio das circunstâncias que somos obrigados a enfrentar. Nos idosos, sobretudo os mais isolados, assistimos ao agravamento dos quadros de demência, porque baixando a esperança e o isolamento e havendo uma diminuição das relações interpessoais nos idosos, isto aumenta sempre as vulnerabilidades e uma perda de capacidades. A pessoa começa a deixar-se ir. E quando nós estamos a falar também em pandemias, a evidência das investigações ao longo de outras pandemias também mostram que o risco de suicídio é exacerbado. A nível mundial, o suicídio, antes da pandemia, é de 800 mil pessoas por ano. É o número de suicídios que existem. Portanto, é um número muito significativo e é uma preocupação, é um problema de saúde pública que tem que ser dada atenção. E que, muito provavelmente, com esta pandemia, estes números agravaram-se e aumentaram. Em termos de grupos vulneráveis, as mulheres, os jovens adultos, os desempregados e as pessoas que estão em layoff e pessoas de baixo rendimento económico são aquelas que manifestam mais sintomas de sofrimento psicológico. Os doentes infectados e os respectivos familiares, as pessoas que estão ou estiveram em isolamento, os doentes que já recuperaram e as pessoas com doenças crónicas ou múltiplas doenças também são pessoas que têm mais vulnerabilidade. As pessoas que já sofriam de doença mental grave antes da pandemia ou em que a pandemia ou a crise económica tenham precipitado a doença mental, também foi o fator causal, foi a pandemia. E os profissionais de saúde, porque estamos geralmente na frente do problema, na linha da frente, principalmente os médicos que estão, de facto, nas urgências e a lidar com o funil da sociedade, em termos da doença, do que é pior. O mundo precisa cuidar claramente da saúde mental. Por exemplo, em Portugal, nós temos 2,5 psicólogos por cada 100 mil habitantes. Está muito mal. Não se consegue fazer omeletes sem ovos. Portanto, é preciso, de facto, um maior investimento e um maior cuidado com as populações, porque esse investimento, e vamos só dar uns números muito brevemente, de que esse investimento vai permitir uma recuperação social e económica muito mais eficaz, que compensa de longe o investimento. Assim, isto tem a ver com o cuidarmos dos riscos psicossociais, que são o quê? São as condições que afetam a saúde e a segurança psicológica dos trabalhadores nos locais de trabalho e que advém da forma como o trabalho é realizado e o contexto em que ele ocorre. Se nós conseguirmos proteger as pessoas em termos particulares e se as empresas tiverem uma preocupação com a saúde mental, porque as pessoas, para viverem na sociedade, têm os seus trabalhos, e esse trabalho é tido dentro de uma empresa, as empresas são feitas de pessoas. O que os estudos mostram é que as empresas que investem no cuidado da saúde mental dos seus trabalhadores, esses trabalhadores vão produzir mais do que o custo que eles investiram a cuidar dessa saúde mental. E temos números pela primeira vez que a Organização Mundial de Saúde investigou isto. Ainda são os dados sobre isto. Portanto, o número de pessoas que sofrem de depressão ou de ansiedade de 90 a 2013 aumentou quase 50%. Estamos neste momento com cerca de 615 milhões de pessoas com ansiedades e depressões. Isto não é a parte normal, portanto, não é a perturbação da ansiedade e a depressão, não é a tristeza. A tristeza é algo saudável em nós. A depressão é doença mental, é a rigidez desse funcionamento. 1 em cada 10 pessoas sofre pelo menos uma doença mental, o que representa 30% do peso global das doenças não fatais. E a nível mundial, as doenças mentais correspondem a um custo de 870 mil milhões de euros.
é o dinheiro que se perde a nível mundial por não se cuidar da saúde mental. O primeiro estudo feito pela Organização Mundial de Saúde, publicado na revista Lancet, que é uma das mais credíveis, mostra que por cada euro investido na recuperação da saúde e capacitação de trabalho, geralmente as empresas recuperam 4 euros com esse investimento. Este estudo mostra, e o estudo está muito bem feito, é um estudo que mostra que apostar no tratamento, sobretudo em aconselhamento psicossocial, que é trabalhar as questões da narrativa do pensamento, fazer psicoterapia, associados à medicação antidepressiva, porque nunca se esqueçam que a medicação vai agir sobre a intensidade dos sintomas, mas não cuida nem trata as causas. Portanto, eu passo apenas a sentir menos as coisas em termos sintomáticos, mas não resolve, não cura, não é? Portanto, nós precisamos sempre de um trabalho conjunto, e isso é o que mostra a evidência que toda a sintomatologia clínica tem uma gravidade leve, moderada e grave. Tudo que é leve a moderado, nós não precisamos de medicação, e tudo que é de moderado a grave ou grave precisa sempre de medicação. O problema é que, por exemplo, 2 em cada 3 em Portugal estão mal medicados. Precisamente porque entra logo a medicação no princípio, que é uma forma de desvalidar as competências da pessoa para ser capaz de desenvolver as suas capacidades de dar sentido ao sofrimento, como eu dizia no princípio. Se houver um investimento de 128 mil milhões de euros, isto é o total do investimento que deveria ser feito em termos económicos e empresariais, nós vamos conseguir ter um aumento da produtividade em 349 mil milhões, o que corresponde a um retorno de 271 mil milhões de euros. Portanto, se houver uma intervenção concertada em termos de saúde mental, para que as pessoas consigam cuidar melhor delas próprias e recuperarem dos seus quadros clínicos, essas pessoas passam a estar muito mais funcionais, equilibradas e adaptadas às circunstâncias, ou que ficam muito mais preparadas para lidar com o stress, ou com a pressão, ou com os objetivos. E, portanto, quanto mais as pessoas estiverem funcionais no seu equilíbrio, mais elas vão conseguir adaptar-se à realidade e aos desafios que a empresa pode dar. Portanto, por exemplo, em Portugal, em 2019, só os custos diretos do absentismo e do presentismo foram de 3,2 mil milhões de euros. Portanto, se as empresas recebessem este dinheiro e nós lhes tirássemos este dinheiro, sentiam na pele o custo da saúde mental. Mas como este dinheiro não entrou, não percebem o custo. E aí é que está. É que, como estamos a falar de algo que parece invisível, nós depois temos o absentismo, que tem a pessoa não estar presente no trabalho, está de baixa, está doente, ou o presentismo, que é quando as capacidades não estão na sua plenitude, a pessoa não está a funcionar, porque está a funcionar abaixo daquilo que deveria estar a funcionar. Portanto, está presente, mas não faz. Não é? E isso é o presentismo. E, portanto, só com estas duas dimensões, nós estamos a falar de um custo direto de 3,2 mil milhões de euros. Se essas pessoas que estão com esses problemas também escolhem procurar ajuda por iniciativa pessoal, se nós juntarmos, como diz o bastonário da Ordem dos Psicólogos, se tivermos em conta os custos depois do Serviço Nacional de Saúde e das famílias, o que elas têm que suportar quando recorrem a apoios para a saúde mental, então estes números seriam bem maiores. Portanto, o que as empresas passariam a ter é, de uma forma anónima, uma análise de uma forma específica e objetiva, porque nunca se esqueçam que ciência é servir de forma objetiva os particulares ou as empresas. Portanto, não é uma questão de jeito ou de opinião, é uma questão de realmente de acrescentar valor ao mundo, servindo com aquilo que de melhor se sabe hoje em dia em termos científicos. E nós conseguimos mostrar às empresas, com uma avaliação de riscos psicossociais, onde é que estão as suas preocupações sérias, as preocupações significativas, as mínimas e as forças. Portanto, basicamente, o que são forças, não se mexe, está bom. E onde estão os problemas, é onde nós vamos ter que intervir. E isto é feito através da opinião dos funcionários de bottom-up. Portanto, do trabalho e da opinião individual de cada um, porque são os que geralmente estão onde vêm os detalhes, que depois vamos construindo
daí para cima. E quando nós conseguimos identificar, de facto, as vulnerabilidades das empresas, em termos de avaliação e de diagnóstico, nós depois podemos fazer planos de intervenção, de formação, de coaching, de treino, de estratégias, de gestão, tudo que implique uma área de consultoria de comportamento para conseguir beneficiar a produtividade e a faturação e todos esses objetivos da empresa através daquilo que é o seu elemento essencial, como eu dizia no início, que é a pessoa. Quando nós cuidamos das pessoas, nós geralmente, essas pessoas ficam mais responsáveis por si próprias. Quando eu lhes dou as condições todas, isso foi uma coisa que eu percebi com os americanos. Ao trabalhar com os americanos, eles davam-me tudo, basicamente, para eu não ter desculpas. Sim, claro, avião, então, assim, hotel, tá, com certeza, força e tal, e quer dizer que é para eu não ter nenhum tipo de argumento, não me deram condições, não. Tiram todo tipo de explicação ou de justificação, o que significa que eu, para manter o contrato com eles a cada 3 meses, tinha que prestar provas de Golden Standards. E se variasse mais de 2 pontos, era despedido. Portanto, e o facto de haver essa pressão e sem termos possibilidades de desculpa, faz com que o grau de responsabilidade e de exigência pessoal aumente sempre. E quando nós fazemos isto às pessoas e conseguimos ajudar cada um de nós a perceber que há uma zona de poder, há uma zona de influência e há uma zona de aceitação, na zona de poder é onde nós vamos assumir as responsabilidades e onde nós podemos ser culpados. É só quando nós temos poder na mão que nós vamos mostrar o nosso sentido de responsabilidade ou a nossa incompetência. Porque ninguém pode ser responsável de um poder que não tem, nem ninguém pode ser culpado de um poder que não tem. E, portanto, eu se me responsabilizo por coisas que dependem do mundo, que isso é a zona de aceitação, é onde eu crio expectativas e me vou frustrar. Se eu crio expectativas de um território que eu não tenho poder de ação, eu vou-me estar sempre a magoar, vou estar sempre a frustrar-me constantemente. O que me vai desenvolver o meu pessimismo. Porque eu estou a medir mal a minha interpretação. Quando eu ponho as expectativas focadas em mim, que é aquilo que está na minha zona de poder, que está ao alcance da minha responsabilidade ou o risco de eu ser culpado, essa é a fórmula da competência. Responsabilidade menos a culpa é igual à competência. Então eu tenho que assumir o risco de ser culpado para pegar na responsabilidade e depois desenvolver a competência. Se eu crio expectativas num território que eu tenho que aceitar, que não controlo nem posso influenciar, então eu vou estar sempre muito mais ansioso, zangado, frustrado, invejoso, angustiado, intolerante, porque eu queria e não me deram. Porque dou-vos um exemplo muito fácil em termos emocionais. Eu sou uma pessoa afável, quente, etc. Dou-vos 5 abraços. Vocês dão-me 2, o que é que a maior parte das pessoas faz? Fogo! Eu dei-te 5, só me deste 2. Qual é a vontade que vocês têm de me dar os 3 que faltam? Nenhuma. E até dependendo do tom e do timbre e das palavras que eu uso, até se arrependem de ter dado os 2. Ou seja, eu não tenho que criar expectativas de receber algo só porque eu dei. Então, se vierem 2, eu digo, olha, não estava à espera. Muito obrigado. Então, nós criamos empatia. Então, tudo que vem acima de 0 é lucro. Portanto, aliás, esse é o treino do otimismo. Eu, se não esperar nada do que eu não controlo, tudo que eu estou a receber acima disso, estou sempre a ganhar alguma coisa todos os dias. Porque é essa a forma mais adequada de nós pensarmos. E, portanto, quando nós conseguimos articular bem a maneira de pensar, nós sofremos menos porque damos um sentido melhor àquilo que estávamos ligados emocionalmente, mas que não devíamos. E, portanto, ou um exemplo, as pessoas vão para uma entrevista de emprego, não é? Eu vou à entrevista de emprego. E será que eu vou ser aceito? Será que eles me vão querer? Será que eu vou ser contratado? Ok, vai lá. E vai lá, olá, boa tarde, este trabalho era muito importante para mim, porque eu de facto, sou uma pessoa muito, muito segura e eu gostava muito de trabalhar aqui. E, portanto, e vai embora e depois confirma que não tem o emprego e depois diz, meu Deus, aqueles usaram-me, fui entrevistado e ainda por cima puseram-me fora. Mas qual foi a atitude? Foi uma atitude quase que de pedinte, de uma forma quase que submissa, quando o poder não estava centrado nela. Ou seja, quando eu vou a uma entrevista de emprego, eu tenho que perceber que eu é que vou dar as minhas competências para preencher um lugar. Ou seja, eu tenho que falar para o outro, como é que eu vou servir o outro, aquilo que eu sei. Do que ficar numa posição quase que a pôr o poder no outro, quase que a querer dizer o que é que ele quer ouvir. Eu não sei o que é que o outro quer ouvir. Agora, se eu falar do que eu sei falar, provavelmente vai corresponder mais àquilo que pode ser as expectativas do outro.
E, portanto, se eu colocar a minha forma de estar com o mundo muito mais a criar expectativas naquilo que eu posso controlar, isso é mais fácil e muito mais eficaz para eu funcionar de uma forma adaptativa e não esperar nada daquilo que eu não controlo. Se algo vier acima daquilo que eu controlo, melhor. Portanto, as razões que devemos preocupar-nos com estes aspectos psicossociais. Razões de saúde, empresariais e legais. Aliás, nesta parte legal, os riscos psicossociais já é obrigatório legalmente em muitos países para serem avaliados e controlados. Para acabar, portanto, recomendações finais. Tomem a vacina. Não há, portanto, esqueçam teorias aquelas teorias da conspiração, o negacionismo, etc. O mundo nunca foi tão bom, tão eficaz a conseguir desenvolver uma vacina como agora. O coronavírus já existia antes nos animais. Há muito trabalho feito anterior e houve uma concertação mundial de cientistas para fazer um trabalho válido e sustentado, em que a informação é pública, o que significa que há muita fiscalização permanente de tudo que cada um está a publicar e, portanto, é seguro seguirmos essa orientação. Cuidem de si próprios, portanto, há uma máquina biológica para que depois, se eu cuidar da parte biológica, tenha a parte psicológica. E se eu tenho a parte psicológica a funcionar e a parte biológica, conseguimos estar melhor socialmente. Portanto, nós somos seres biopsicossociais. A Covid não tem bandeira. Portanto, ter Covid é estar doente, não é ser doente. Portanto, a pessoa que tem Covid ou que teve Covid não é a pessoa que tem que ficar com o rótulo ou ficar com um estigma. Portanto, a Covid é um estado de saúde, de doença, que a pessoa cuidando e tratando deixa de estar. Demonstrem empatia e responsabilidade individual na nossa rede. Isto tem a ver com as nossas variações entre nós. E na nossa rede de apoio e de relações interpessoais, nós vamos tendo necessidades entre nós. E se somos amigos e percebemos os timings dos outros, se sentimos que o outro precisa, nós devemos estar mais perto. É como aos filhos. Se os filhos querem falar connosco quando chegamos a casa e nós dizemos cala-te que agora vou ver o telejornal. 2 horas depois, eu digo, filho, o que é que tu querias me dizer há 2 horas? Eles dizem, agora não quero dizer nada. Precisamente porquê? Porque o timing não foi no momento certo. Portanto, nós temos timings de comunicação para poder recorrer aos amigos e eles recorrerem a nós. Reduzam a leitura ou o contacto com notícias que podem causar ansiedade ou stress apenas para uma vez por dia. Esta é a dosagem de informação em termos de assuntos ligados ao Covid. Em termos de trabalho, trabalhem de forma responsável, disciplinada, se possível em teletrabalho ou com respeito pelos protocolos definidos pelas empresas para controlarem os riscos. Porque se seguirmos essas orientações, se assumirmos a responsabilidade individual de cuidarmos desse nosso território e do respeito pelos outros em termos sociais, nós vamos conseguir resolver esta pandemia com muito mais facilidade do que termos os comportamentos que vemos irresponsáveis em muitas situações. E, portanto, se vemos amigos ou pessoas da nossa rede que estão a ter comportamentos irresponsáveis, é a nossa preocupação chamar a atenção deles, porque era o que nós gostávamos que fizessem connosco, porque podemos não estar conscientes. Não é? Uma coisa é nós estarmos conscientes e cometermos os comportamentos, outra coisa é a santa ignorância que muitas vezes, por não termos a consciência alerta, acabamos por cometer esses comportamentos errados. Nunca se esqueçam que, no limite, se necessário, procurem ajuda, porque o procurar ajuda presencial ou online, o mundo está cheio de psicólogos, que é a ciência que serve com ciência os particulares e as empresas. A opinião, o jeito para falar as coisas motivacionais, isso são motivações de bolha, que são boas, sabem bem, aconchega o ego, faz bem à saúde, mas não é a melhor forma de servir quem precisa de facto, quer em termos particulares, quer nas empresas. Porquê? Porque a minha opinião é uma experiência de vida. E uma experiência de vida não pode servir de modelo para servir o que é uma comunidade. É com a investigação, é com a ciência, é com os estudos recorrentes que são feitos que nós começamos a tirar conclusões de padrões ou de protocolos de intervenção que, dada a evidência de maior eficácia entre não fazer e fazer, quando se comparam esses grupos, percebemos que o resultado aparece, ou pelo menos a probabilidade dele aparecer é maior. E, portanto, há algo que é sustentado e estudado para conseguirmos servir com estas ferramentas. O que nós sabemos é que são sempre os mais fortes e os que querem ser melhores que procuram ajuda. Portanto, aquela ideia que existe de estigma social, que os fracos é que procuram ajuda, eu não preciso disso para nada,
essas são as pessoas que geralmente rigidificam. Quem procura ajuda, geralmente, são as pessoas que querem expandir ainda mais aquilo que já são. E é por isso que o autoconhecimento é o pilar essencial para nós continuarmos a evoluir como pessoas e como sociedade. Quanto mais cada um conhecer-se a si mesmo, mais igual a si próprio é na relação com os outros. Quanto mais nós soubermos ser iguais a nós próprios uns com os outros, menos medo vamos ter de dizer o que pensamos uns aos outros, criando um sentido comum, e mais pontos vamos construir sobre aquilo que estamos a fazer. Subscrevam os canais do Bom Dia, os meus canais do YouTube e do Facebook e do Instagram. Estes conteúdos e coisas desta natureza é aquilo que preocupa-me em servir e acrescentar valor para que as pessoas possam ter mais literacia em termos científicos, mas com uma linguagem mais informal e simples. Por último, agradeço ao Raul o convite para estar cá e é com muito gosto que vos partilhei esta informação neste dia de Portugal positivo. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada, Dr. Ivandro, por este tema muito interessante que claramente merecia ter muito mais atenção no nosso dia-a-dia.